Mas o que mais chamou a atenção, ó, foi essa parte aqui, ó. Por que é legal a gente fazer isso? Porque às vezes a gente tira um componente defeituoso, faz a substituição dele, não afere as linhas antes. Consumo bom, ali respondendo o comando de power. Você recebe um notebook para fazer manutenção preventiva, o notebook está ligando, dando vídeo, sua missão é fazer simplesmente a preventiva. Aí o notebook morre na sua mão. O que você faz? Você ressarce o cliente ou não? Você deixa o cliente se virar da forma que ele achar melhor possível. Então, chega mais que hoje eu vou te contar a história da nossa cliente Laura, a quem hoje eu quero deixar um muito obrigado pela preferência, que ela pegou o Lenovo Yoga dela, levou na assistência, ele estava funcionando perfeitamente para fazer a manutenção preventiva, mataram o notebook, ficaram cozinhando a Laura durante muito e muito tempo, até que ela se chateou, né? Foi lá, retirou, abriu um processo judicial contra a empresa e com a indicação do Matheus, nosso aluno da Golden Store, ela mandou esse carinho pra gente. Nandinho já fez a parte de orçamento e agora a gente vai fazer a tentativa de reparo e falar um pouco mais sobre como a gente age aqui no laboratório dos notebooks com esse tipo de situação. Então, vem comigo com a bancada. Já estamos com a plaquinha aqui na bancada. E como eu falei para vocês, né, o Fernando ele fez uma pré-análise aqui, então a gente encontrou alguns pontos aqui que a placa foi riscada, né, alguns pontos de impacto, inclusive o cristalzinho, essas coisas, mas o que mais chamou a atenção, ó, foi essa parte aqui, ó, não vai ficar muito bom aqui pegar no microscópio. na câmera, eu vou colocar no microscópio para vocês verem. Então aqui no microscópio, ó, dá pra gente ver que tem um furinho aqui, ó, nessa região do Super I/O, né? Então, possivelmente, no processo de montagem e desmontagem, às vezes o que acontece? A pessoa não tem tanta experiência e vai fazer a desmontagem, remover flex LVDS, remover flex do teclado, essas coisas, e acaba não desconectando antes a bateria. E aí o que acontece? Fecha curto e muitos pontos desses, né? Por exemplo, se eu fechar um curto no LVDS, eu tenho pontos em comum com o Super I/O. Se eu fecho um curto no conector do teclado, eu também tenho pontos em comum com o Super I/O e muito possivelmente foi isso aqui que aconteceu. Então, o primeiro passo aqui eu vou remover esse Super I/O, né? Já a gente está vendo esse furinho nele, já vou começar removendo ele. Vou fazer algumas medições, constatar que as linhas que chegam no Super I/O não estão em curto ou não tem nenhum tipo de fuga lá, e aí sim eu vou instalar um novo Super I/O e a gente continua a análise, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Aqui, ó, a gente tem alguns pontozinhos plásticos aqui perto, né? Então, para evitar estar aquecendo aqui, tá marcando a placa, vou trabalhar com a salva chip aqui, tá? Que é a famosa solda de baixa fusão, tá bom? Então, vou estanhar aqui com a solda normal, passar a salva chip, sacar esse cara, fazer as medições e depois eu volto aí para mostrar para vocês. Então vamos lá. Bem, gente, já fiz aqui, ó, a remoção do Super I/O, né? Deixa eu enquadrar aqui, ó. Vendo aí, tá dando... Pronto, ó. O padzinho tá limpo. Não tem nenhuma trilha rompida. Agora o que é que eu vou fazer, né? Antes de instalar o componente novo, como ele estourou, e para ele ter estourado, tem que ter gerado um curto ali, né? Então, antes de trocar um novo, eu vou dar uma conferida aqui no esquema elétrico dessa placa, ver quais são os pontos de ligação que chega a alimentação para o Super I/O, aí eu vou fazer a aferição se não tem nada de errado, e aí sim, aí eu coloco um Super I/O novo aqui, tá? Então vamos lá. Vou plugar aqui a fonte pela primeira vez, né, para me medir se as tensões estão chegando aqui, os reguladores LDO tá tudo funcionando, tudo certinho. E se não tiver, verificar se já tem alguma coisa errada antes mesmo de fazer a substituição do Super I/O, né? Por que é legal a gente fazer isso? Porque às vezes a gente tira um componente defeituoso, faz a substituição dele, não afere as linhas antes e aí pluga aqui para trás. Tem alguma coisa errada e a gente fica achando que foi o componente que a gente acabou de substituir, tá? Então, para evitar isso, a dica é, antes de repor, faz a medição do que funciona sem o Super I/O, né? E aí já fica a dica aí para vocês. Quem não sabe qual é a sequência de uma placa antes de chegar no Super I/O, a gente está deixando aí na descrição o link do nosso site com os nossos cursos EAD. Fiquem à vontade para dar uma olhada lá e em qualquer dúvida é só chamar a gente aí no WhatsApp, que também está no link da descrição, e a gente vai esclarecer todas as dúvidas para vocês, tá bom?
Inclusive, ó, deixar aqui um adendo para vocês. Aqui também no link da descrição tem um link para uma websérie com 5 aulas gratuitas, onde eu e Nandinho criamos lá uma sequenciazinha bem bacana para você conseguir os seus primeiros reparos, tá bom? Totalmente de grátis. Só entra lá. Vou gravar o takezinho pra Laura aqui. Tá. Ei Laura, tudo bem? Fernando falando aqui. Laura, nós começamos aqui já o procedimento de gravar o vídeo pro YouTube. Oi Laura, tudo bem? A gente tá gravando aqui já o processo de reparo da sua placa, tá? A gente identificou alguns pontos aqui que estão danificados. Já trocamos aqui, ó. Lá, já removemos aquele componente. O Edson tá fazendo aqui, continuando a análise. Vamos ver aqui, né, que se vai dar reparo, né? O esquema elétrico tá aqui, tudo certinho, tudo no padrão. E assim que a gente tiver mais notícias, a gente atualiza, tá bom? Abraço, até mais. Bem, gente, ó, falei pra vocês, né, que é sempre bom a gente fazer as verificações. Vocês viram aí, eu fiz a medição de todos os pinos do Super I/O que vem receber alimentação, todos eles estão ok. E vim dar uma conferida aqui no primário, então VREG 3 e VREG 5, belezinha. Mas a bobina de 5 volts, ela tá com anomalia, a tensão tá muito baixa, a tensão não, né, a resistência na linha dela tá muito baixa. Como a gente nunca pegou essa arquitetura aqui, pode ser normal, pode ser que não seja, né, em gamers é normal, as fontes primárias, ela já tem uma resistência mais baixa. O que eu vou fazer? Fazer a inspeção a frio, né? Que é o que? Regulei minha fonte em 5 volts, que é a tensão que deveria ter aqui, vou injetar e ver se eu encontro algum ponto de aquecimento anormal. Se eu não encontrar, é porque a linha está normalizada e aí eu vou correr fazer a instalação do Super I/O para a gente continuar com a análise, tá bom? Então vamos lá. Bem, gente, eu terminei aqui de fazer a substituição do Super I/O, né? Coloquei aqui ele no lugar, mostrei para vocês aí no microscópio como é que ficou. Liguei aqui a fonte, deu um consumozinho aqui, tá oscilando 15, 16 mA aqui. E a tensão de 3,3 subiu, mas a de 5 não, né? Não cheguei a dar uma investigada aqui no esquema elétrico mais a fundo para dar uma olhada. Mas vamos ver aqui como é que ela funciona e já trago aí para vocês. Vocês acompanharam, acabou que a gente não filmou todo o procedimento aqui, mas a tela ficou filmando aí. Inclusive eu mostrei a conferência dos pinos do Super I/O, tudo certinho. Mostrei que o cristalzinho, ó, esse cristalzinho aqui também estava danificado, ó. Danificado fisicamente, tá, gente, ó. Tava danificado. Isso aqui o Fernando também tinha visto na inspeção visual. E aí o que acontece? A gente trocou o Super I/O, subiu a 3,3, mas a 5 volts não, e o consumo ficou de 0,25. E obviamente não iria responder o comando de Power On, porque o Super I/O é o KB9012 e ele é regravado, tá? Então o que foi que a gente fez? Regravamos, né? Vocês viram também uma parte aí eu abrindo o software e tal, baixando os modelos de placa. Fizemos a regravação e o que acontece? Aqui, ó, já normalizou o clock de 32 kHz. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, ó. 22 kHz, bacaninha, tá? E o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pegar a placa, né? Já colocar aqui no chassi e ver se a gente vai ter colocamos aqui mais ou menos, né, no chassi, tá sem dissipador nada, só pra gente fazer um teste. Ó, consumo bom, ali respondendo o comando de power. Opa, filé demais, hein? Show de bola, gente, ó, imagenzinha na tela, né, graças a Deus, reparo efetuado com sucesso. Lógico que tem algumas coisas ainda para fazer, né, como eu avisei para vocês, o processo de desmontagem. Até pedi pro Fernando chegar aqui mais perto e mostrar aqui, por exemplo, ó.
Esses equipamentos são muito minuciosos, então eles têm alguns sensores, ó, aqui quebraram esse sensor, tem alguns conectores aqui que foram danificados, né, que vai ser o próximo passo. Então, assim, o reparo ele não acaba aqui, né? Às vezes, a pessoa pode olhar assim, um Super I/O, um cristal, uma coisa simples. Não, mas para diagnosticar isso não é tão simples assim quanto parece. Depois a parte de regravação do Super I/O e depois fazer toda a parte de acabamento aqui, refazer alguns conectores, trocar outros. Esse flatzinho aqui a gente vai tentar encontrar para vender, para colocar também, para voltar para o cliente 100% original. E no começo do vídeo acabou que eu falei para vocês, né? O que a LDN faz quando a gente pega equipamentos e as coisas dão errado, porque isso acontece também, tá? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. A diferença tá em como que o lojista, né, como que o profissional vai reagir. E aqui, gente, a gente assume total responsabilidade. Então, o checklist de entrada que a gente faz é um checklist bem completo, bem rigoroso e criterioso, porque o equipamento ele só pode sair daqui melhor, nunca pior do que quando ele entrou. Então, se a gente estiver fazendo algum tipo de montagem, inspeção visual, alguma coisa, e der um problema, pode ter certeza que nós aqui da LDN vamos assumir o problema com o cliente, e o cliente tem que sair daqui de forma satisfeita, e é isso que a gente te recomenda também, tá? Evite ao máximo o problema com o seu cliente. Trate seu cliente bem, porque o cliente é o que ajuda a loja a se manter, né? E a gente precisa dele, tá bom? A gente tem que sempre despertar o sentimento de parceria entre o lojista e o cliente, não é aquele sentimento de o cara sair frustrado, ir na justiça, né? Isso aí a gente foge desse tipo de coisa. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho, né? Aí vai ter agora a parte de Nandinho vai pegar para olhar os conectores, o que a gente vai ter que fazer aqui ainda de substituição, trocar conector, trocar isso daqui, fazer a parte de montagem, fazer a parte de teste, né, de diagnóstico, tal, tudo certinho, e depois finalizar para mandar para o cliente de volta aí. E com certeza, tenho certeza que ela vai gostar bastante do trabalho, tá bom? Então, era isso. Um abraço aí para vocês. Aproveitar aqui, Laura, mais uma vez, muito obrigado aí pela confiança, né? E Matheus, muito obrigado aí pela indicação. Tamo junto, gente. Até o próximo vídeo.